Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 11. O nosso tema é a mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. Irmãos, nessa lição nós vamos ver aquela questão que todos nós conhecemos, né? Uma história da mulher samaritana, a qual teve um contato com Jesus, Jesus falou com ela, Jesus revelou a vida dela, mas ela não creu por aquilo, que Deus não fez nenhum milagre ali em Sicar, nenhum milagre, mas as pessoas creram pela sua palavra. Isso que é a diferença, mesmo. Nós temos que crer em Deus pela sua palavra. Então, aqui na nossa lição de número 11, no nosso texto de dia que está em João, capítulo 4, versículo 42, diz assim: E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha a diferença, é gritante, né? Como nós falamos, é a diferença que o povo, que era tido samaritanos, que era uma região que o povo judeu não gostava, o povo judeu não gostava daquele povo. Eles acreditavam por duas coisas quando ele nasceu. O homem agradecia a Deus por duas coisas. Uma por não ter nascido mulher, o homem, e outra por não ter nascido samaritano. Então nós vemos aqui que era um povo hostil à questão dos judeus. Jesus passou por ali, não era costume fazer aquela rota, eles tinham que dar uma volta muito grande, mas Jesus fez questão de passar por ali. A nossa síntese: a samaritana nunca, numa conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. Talvez essa mulher estivesse procurando verdades em muitas coisas, meus irmãos, em muitas formas, em muitas pessoas, mas não encontrou. E agora nós vemos ela tendo encontro com Jesus, Jesus conversando com ela, Jesus tendo encontro com ela, Jesus falando a ela acerca do reino dos céus, abrindo o evangelho, ela absorvendo aquilo, e tudo isso e aquilo que Jesus pregou, claro, mudou a vida dela completamente. No nosso texto bíblico que está em João capítulo 4, do versículo 1 ao 15, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Eu gosto desse versículo. Era necessário passar por Samaria. Era necessário passar naquele local. Jesus tinha que passar por ali. Era projeto de Jesus passar por ali. Não somente para atingir aquela mulher, como ele atingiu, como Jesus pregou, meus irmãos, para uma pessoa só, e abriu o evangelho e falou para a mulher com profundidade. Não ficou escondendo a mensagem porque era uma pessoa só, mas ele pregou para aquela mulher com profundidade. Então, nós vemos que Jesus tinha que passar por ali, e aquela mulher, claro, era uma testemunha viva, era uma pessoa, e outras pessoas também, que quando ela foi pregar para a cidade, as pessoas acreditaram no testemunho dela, e realmente creram no Cristo, o Senhor Jesus. A introdução. O evangelista João apresenta uma história ocorrida no ministério de Jesus quando ele passa por Samaria. Naquela terra desprezada pelos judeus, Jesus se dirige à localidade onde havia um poço e, quebrando um protocolo, fala com uma mulher samaritana. Duas coisas: Jesus não podia falar com uma mulher estando sozinha, o homem não podia, e ainda mais com uma mulher samaritana sozinha. Mas Jesus é um homem que quebra os protocolos para o bem. Jesus não quebra regras, meus irmãos. Jesus quebra protocolos colocada pelo homem. Jesus nunca infligiu a palavra de Deus, mas ele quebra as regrinhas que o homem coloca. Então aqui, Jesus, ele fala com essa mulher, não era para falar, tem uma conversa com ela, não só apenas falou com ela, ele falou e ele ouviu também. Ele falou, ela ouviu, então foi uma conversa que ele teve com aquela mulher. Aqui na parte 1, no caminho para a Galileia, uma rota necessária para Jesus. Ao narrar a história da mulher samaritana, João descreve que o encontro dela com Jesus se deu em território samaritano. Jesus retirou-se da Judéia em direção à região dos Galileus. Ele precisava passar por Samaria. Como eu disse, não era comum um judeu passar por Samaria. Dava uma volta um pouquinho longa, um pouquinho trabalhosa, só para não passar por Samaria. Então nós vemos aqui que Jesus, ele é intencional. O que Jesus faz é intencional. Ele falou que é necessário passar por Samaria. João foi e escreveu aquilo que Jesus falou, e está registrado, e nós cremos que Jesus tinha que passar por ali, e ele passou
por causa daquelas almas. Jesus queria, para Jesus, meus irmãos, não existe preto, não existe branco, não existe amarelo, não existe vermelho, não existe nada. O que para Jesus existe, existe pessoa. Não existe nada no sentido do preconceito do homem. Para Jesus existem pessoas, existem almas. Jesus quer alcançar almas, não importa quem é, de que região que é, quem seja, todos aqueles que estiverem disponíveis, o desejoso ao arrependimento, Jesus os aceita. E aqui, uma mulher trabalhadora, né? Aqui, essa questão aqui de uma mulher trabalhadora, da parte aqui do autor aqui, ficou meio, vamos dizer assim, não ficou, né? Porque, na verdade, aqui, tudo bem que ela foi ao meio-dia buscar água no poço, era uma mulher que ia buscar água no poço, era uma mulher que se deslocava para buscar água no poço, tá certo. Esse era o ofício das mulheres. Mas pelo fato de ela ter ido meio-dia buscar água no poço, não quer dizer que era uma mulher trabalhadora. Ela foi meio-dia porque as outras pessoas que iam buscar água no poço mais cedo, na hora que o sol não estava escaldante, com certeza falavam dela, menosprezavam ela, não queria ter contato com ela, era impura, aquelas coisas todas mesmo. Então é pelo fato disso que ela ia buscar água ao meio-dia, vamos dizer assim. Uma mulher ciente dos costumes de sua época. Ao receber de Jesus o pedido de um pouco de água, a mulher fez um primeiro questionamento. Como um judeu vinha pedir água a uma mulher e samaritana? Então aqui ela indaga a Jesus. Você é um homem. E você sabe que os samaritanos não falam com os judeus, ou os judeus não falam com os samaritanos, porque para o judeu o samaritano é impuro. Aí tem toda uma história por trás que não dá tempo de nós falarmos nesse comentário. Mas nós vemos que Jesus aqui, ele começa a indagar ela, começa a falar com ela. Você não sabe quem está te pedindo. Se você soubesse, você não agiria dessa forma. Então Jesus, ele vai mostrando para ela que ele não é qualquer um. Jesus não é qualquer um. E se Jesus está ali, é para um propósito. E aí começa uma conversa. Na parte 2, a água para a vida eterna. Onde, pois, tens água viva? A segunda pergunta da samaritana é uma resposta à declaração de Jesus. Se tu conheceres o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus aqui, como está dizendo, foi evangelizando ela. E claro, ela pergunta assim, você não tem como tirar a água desse poço, do poço de Jacó, que estava dando água já há 2.000 anos, mais de 2.000 anos. Você não tem como tirar água desse poço. Como é que você pode me dizer água viva? Aí, meus irmãos, Jesus vai falando que quem beber daquela água que Jesus der, nunca mais terá sede. Você, então me dá dessa água, porque aí eu não tenho necessidade de vir buscar. Ela até então não tinha entendido a questão da água que Jesus estava falando. Né? Então me dá dessa água, porque eu não preciso vir aqui ao meio-dia, não preciso passar por tantos os constrangimentos que muitas vezes eu passo vindo aqui. E aí, meus irmãos, Jesus começa a desenrolar para ela o que é a água viva. E aí ela faz outra pergunta. És maior do que o nosso pai Jacó? A pergunta da mulher mostra que ela tinha uma referência histórica. Irmãos, claro, ela tinha uma referência, ela tinha um conhecimento histórico, ela tinha noção daquele poço, de quem cavou aquele poço. Ela tinha noção, ela sabia quem era. E aquele poço dá água até hoje, irmãos, tá vendo? Deus mandou, Jacó fez o poço exatamente no lugar certo e o poço continua dando água até hoje. Olha, é um milagre mesmo. E aí, meus irmãos, nós vemos que Jesus pergunta para ela onde está o teu marido e ela fala, não tenho marido. É impressionante como Jesus se preocupa não apenas com a vida espiritual daquela mulher, mas também com a sua vida afetiva, né? A vida espiritual dela estava muito ruim, e a vida espiritual dela estava muito ruim. A vida espiritual dela, Deus podia melhorar, e a vida afetiva dela, meus irmãos, também. Irmãos, uma questão que eu achei muito interessante foi uma ilustração que eu ouvi, dizendo que... Eu já ouvi dizendo que essa mulher era uma mulher insaciável na questão sexual, aquela coisa, mas eu também acho que nós deveríamos também ponderar uma questão. Essa mulher casou 5 vezes. Essa mulher, ela casou, e nós vemos que agora Jesus fala para ela que aquele com quem ela estava se relacionando não era o marido dela, né?
Essa parte da história nos mostra que a samaritana buscou várias vezes ser aceita e amada, mas que em todas essas buscas houve ruptura. Somente em Deus ela seria uma mulher completa. Irmãos, é isso que eu quero dizer aqui. Em que questão, né? Por quê? Porque era uma mulher que, para casar todas essas vezes, com certeza, ela deveria ser uma mulher muito bonita e muito interessante. Porque uma mulher casar uma vez naquela época já era difícil. Imagine todas essas vezes. Então nós vemos também que, com certeza, além de tudo aquilo que nós já sabemos, ela também era uma mulher questionadora. E o homem do Oriente Médio, ele não aceita uma mulher questionadora. Então, um dos fatos de ela ter casado tantas vezes e ter sido deixada era porque era uma mulher muito questionadora. Então, uma das questões de ela ter se separado tantas vezes. E agora diz também que o último marido dela também não deu carta de divórcio. Então, por isso que ela estava vivendo assim, vamos dizer assim, na ilegalidade, né? Mas aqui na parte 3, este é verdadeiramente o Cristo. Vejo que és profeta. Jesus recebe da mulher uma declaração impressionante, a de que ele era um profeta. Em Israel, várias declarações foram dadas sobre Jesus como o que ele era, como que aqui ele era samaritano e tinha demônio. Irmãos, já falaram muitas coisas de Jesus, aquela coisa, nós já sabemos. Mas aqui, essa mulher fala que ele é um profeta. Jesus não é um profeta. Porque ela teve aquela, nossa, você falou isso e você sabe disso, então você é profeta. Mas aí, meus irmãos, ela vai entendendo que ele não é apenas o profeta. Um profeta. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, que saiu do céu e veio habitar no mundo com os homens. Que também os samaritanos conheciam a profecia e também estavam esperando o reino dos céus, com certeza. E aqui, em espírito e em verdade. Uma das palavras manifestas por Jesus que causam mais impacto é a sua referência à adoração ao Deus eterno. Irmãos, a adoração não é cantar. Adoração não é cantar. Louvor, louvor não é a mesma coisa que adoração. Agora vamos adorar ao Senhor. Eu adoro, e coloca a mão para o céu. Irmão, isso não é adorar. Adorar é se arrepender, é crer que Cristo é tudo e que nós não somos nada. Isso é adoração. Louvor é elogiar a presença de Deus, é elogiar a Deus. A adoração é reconhecer a soberania de Deus e se arrepender e se consertar mediante a sua grandeza. Isso é adoração. E nós vemos aqui que ela começa a falar e ela fala do monte. Nossos pais disseram que nós temos que adorar neste monte. Jesus, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso não está interessado, meus irmãos, na questão que nós temos que adorá-lo, que a nossa adoração faz a diferença para Deus. Não, meus irmãos, a nossa adoração faz a diferença para nós mesmos. E aqui nós vemos que ela fala, mas é nesse monte que tem que adorar ou naquele outro monte? Jesus fala, vós adorarei em espírito e em verdade. A questão é, nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade? Será que verdadeiramente nós colocamos a verdade na nossa adoração ou a nossa adoração é apenas uma mentira? Não é apenas colocar a mão no peito e derramar algumas lágrimas e dizer que está adorando a Deus. Isso não é adoração. Adoração é verdadeiramente o arrependimento. É sentir a Deus, é reconhecer a Deus, a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder e saber que nós não somos nada e Ele é tudo. Amém? E aqui, vinde e vede, a conversa que aquela mulher teve com Jesus a impulsionou a levar as boas novas aos demais samaritanos naquela localidade. Então aqui, depois ela entrou dentro da cidade e foi falar para as pessoas lá, olha, encontrei o Cristo, aqui, toda entusiasmada, mas onde ele está? Vinde e vede. Aí ele apresentaram Jesus. Jesus foi apresentado para aquelas pessoas, Jesus ficou ali por 2 dias pregando a palavra e eles creram em Jesus pela sua palavra. Jesus não realizou nenhum milagre, eles creram em Jesus, o Cristo, pela sua palavra. Que lição para nós. Amém? E a nossa conclusão. O encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que é possível trazer para Deus uma adoração sincera e verdadeiramente espiritual.
mostra que para Deus não importa o sexo da pessoa, sua condição social ou seu estado civil, pois Deus ama todos e deseja que sejam alcançados pelo Evangelho. Revela também que o testemunho de uma pessoa pode transformar uma localidade inteira e que a fé naquilo que Jesus diz é suficiente para que pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. É só nós darmos lugar a Deus que Deus vai agir. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz.